Graça e paz, irmãos. Motivo de felicidade, né? De manhã estivemos juntos e agora à noite para realmente fecharmos com chave de ouro nesse dia que é o dia do Senhor, o domingo do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Eu gostaria, antes de mais nada, pedir aos irmãos que abrissem as Bíblias. Vocês estão dando para me ouvir bem aí? Tá? O pessoal de lá de trás quiser ir mais para frente. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Lucas, capítulo 9, do verso 57. Leremos do verso 57 ao verso 62. Quem achou, diga amém. Pronto. Vamos ler a palavra do Senhor. Lucas 9, 57. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, e as árvores do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. 59. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. 61. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Eu queria primeiramente agradecer ao pastor Jamerson e a nossa igreja por mais uma oportunidade de estar aqui trazendo a palavra de Deus. E essa pregação que eu vou estar fazendo agora, o tema dela é o preço de um chamado. O preço de um chamado. Melhorou? A gente vê nessa passagem três tipos de pessoas, três tipos de discípulos que se apresentam ao Senhor Jesus querendo ser seus seguidores. Porém, antes de mais nada, eu queria poder estar falando com os irmãos que a gente sabe que não é novidade nenhuma. Hoje, nós vivemos num mundo totalmente globalizado, né, onde a informação corre muito rápido. Ou seja, esse mundo hoje a gente compartilha, a informação pode ser compartilhada em segundos, seja por um computador, seja até pelo celular que nós carregamos. Hoje nós temos, a partir dessa globalização, nós tivemos a implantação da internet, né, das redes sociais, que eles são, para nós evangélicos, eles realmente foram uma bênção de Deus, porque esses meios pelos quais nós podemos usar a internet e as redes sociais para nós, eles são um meio muito poderoso para a nossa evangelização, como também para a pregação do nosso evangelho. E eu glorifico a Deus por conta justamente desse nosso meio, que a gente pode estar levando a palavra de Deus. E eu glorifico a Deus pela vida do irmão Wesley, que é uma pessoa também que mexe com a questão da tecnologia. Glorifico a vida do irmão Diego, que está hoje fazendo a nossa transmissão. Glorifico a vida do irmão Isaac e da irmã Jamile também, que são as pessoas que cuidam disso, da rede social. E através desse mecanismo que nós hoje, graças a Deus, podemos falar da palavra de Deus
e levá-la a todos os cantos. Se nós hoje pegarmos um celular, você pode mandar uma mensagem para o outro lado do mundo e essa mensagem, com certeza, ela irá chegar em poucos segundos ao seu destino. Mas aí você vai dizer, mas irmão André, o que é que isso que você está falando tem a ver com a pregação? Talvez, à primeira vista, você não vai ver um sentido, mas quando eu falar a partir de agora, você com certeza vai saber o que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que há mais de 2000 anos atrás, viria aquele que foi o nosso Senhor Jesus, veio à terra, encarnou, e ele pregou o Evangelho e conseguiu atrair muitos seguidores sem ter internet e sem ter rede social. Se a gente parar para analisar, o trabalho de Jesus foi tão maravilhoso que pelo qual esse trabalho que ele fez, o trabalho corpo a corpo, atraindo vários seguidores, esse trabalho se multiplicou durante toda a história e hoje, graças a Deus, estamos aqui, né, louvando e adorando a Deus, justamente por conta desse trabalho. E Jesus, ele vinha por ele comissionou seus 12 discípulos e ele saiu pregando. Jesus era um pregador itinerante e Jesus, ele foi por várias regiões e cada lugar que Jesus passava, ele atraía uma multidão o seguia. E essa multidão que o seguia, onde ele passava, era atraída por vários motivos. E eu vou citar pelo menos 2 motivos pelos quais as pessoas seguiam a Jesus. O primeiro motivo deles eram as pessoas que estavam interessadas na sua mensagem, pois eles realmente acreditavam que Jesus, aquele, era verdadeiramente o Filho de Deus, que Jesus era o Messias prometido. E a gente pode ver isso claramente no Evangelho, se a gente pega o Evangelho de Lucas no capítulo 2, quando a gente vê Simeão e Ana, quando Jesus é levado para ser apresentado no templo, a Bíblia vai dizer que tanto Simeão como Ana, eles já acreditavam na vinda do Messias, e eles realmente estavam no templo esperando já aquele momento. E o segundo motivo pelo qual as pessoas seguiam a Cristo, a Jesus Cristo, ele tinha a ver, na sua maioria, por quê? Porque Jesus, ele curava doenças, Jesus estava expulsando demônios, e Jesus estava multiplicando pães. E muitas pessoas que seguiam Jesus, na verdade, eles não estavam seguindo a ele por conta do que ele era, de que ele era o Filho de Deus, mas eles estavam seguindo justamente interessados nos milagres e nas provisões e nas maravilhas que o Senhor proporcionava a ele. Tanto que quando a gente vê em João 6, no verso 26, o próprio Jesus disse, olha o que Jesus diz a eles: vocês me buscam não pelos sinais, e sim pela comida que perece. Então, muitas pessoas que seguiam a Jesus, eles seguiam interessados em receber uma bênção, em receber algum milagre, ou até mesmo satisfazer a sua fome. E aí eu faço uma pergunta a nós, mas vocês não precisam responder. E hoje em dia, será que é diferente? Será que as pessoas que seguem a Cristo, elas seguem pelo que Jesus é, o nosso Salvador, por aquele que morreu na cruz por causa dos nossos pecados? Ou
De repente, nos dias de hoje, as pessoas estão mais preocupadas nos milagres, em receber as bênçãos, as maravilhas. E eu digo logo de antemão que não que isso seja errado, porque o próprio Senhor, na Escritura, fala que Ele é o dono do ouro e da prata, e entre outras passagens, e realmente o Senhor fala que Ele abençoa os seus filhos. Mas, quando você parar para analisar, e você só segue a Jesus por aquilo que Ele pode lhe proporcionar pelo temporal, aí já não passa mais ser uma relação de pai para filho. Aí termina passando a ser uma relação de alguém que pode lhe proporcionar aquilo. Ou seja, você adquire a síndrome do consumidor. Ou seja, você trata Jesus como se ele fosse um supermercado. Quando você precisa, você vai lá no supermercado e pega o que você precisa. Mas de antemão, irmãos, eu não vim aqui para falar disso, não é? Eu vim aqui para falar desse texto. E eu queria apresentar, em cima desse texto que nós lemos agora, em Mateus, ou em Lucas 9:57, eu queria estar apresentando para os irmãos, e para a gente estar podendo entender a questão do texto, eu separei e queria apresentar 3 pilares, eu vou separar 3 pilares para um verdadeiro seguidor de Cristo. Ou seja, quais são os 3 pilares que um verdadeiro seguidor de Cristo precisa? Ou seja, alguém que quer seguir a Cristo precisa. E aí, eu queria ler com os irmãos Lucas 57. E o primeiro pilar que eu quero estar compartilhando com os irmãos seria o primeiro pilar de um verdadeiro seguidor de Cristo, é o preço pago para servir, para o seguir. Não que o mesmo Jesus, ele fala que o fardo dele é leve e o jugo é suave. Mas se nós verdadeiramente queremos seguir a Cristo, teremos que pagar um preço por isso. E a gente vê no verso 57, assim: e aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Nesse versículo, a gente vê um seguidor de Cristo. Ele chega para o Senhor Jesus e diz: Senhor, eis-me aqui, te seguirei para onde quer que fores. E aí, quando a gente vem falar da questão do preço, o que é que eu estou querendo compartilhar com os irmãos? Que muitas vezes nós queremos seguir a Cristo e não pensamos sobre o preço disso. Ou seja, não se pode seguir a Cristo de qualquer jeito. Há um preço a ser pago. Uma pessoa que quer seguir a Cristo, ela não pode, de forma alguma, continuar nas práticas mundanas. Uma pessoa que quer servir a Cristo, ela não pode continuar sendo invejoso. Uma pessoa que quer servir a Cristo, ela tem que ter um novo nascimento, como a Bíblia fala. Ela tem que nascer de novo. E a gente vê muitas vezes por aí que na ânsia de às vezes servir a Cristo, muitas vezes nós nos deixamos levar pela emoção. E aí a emoção ela é algo temporário. Eu posso tocar um hino aqui agora, como nós tocamos, e você se emocionar e você chorar, né? Você ficar completamente emocionada, e de repente quando você sair daqui da igreja, você não está mais emocionado. Aquela emoção passa, é temporária. Então, o que é que eu quero dizer? Que
A decisão de servir a Cristo tem que ser algo pensado, porque existe um preço a ser pago. E no verso 58, aí é que justamente o Senhor Jesus vai estar respondendo a essa pessoa que quer seguir, que diz que quer seguir a Ele para onde quer que Ele for. Olha o que o Senhor Jesus fala. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E aí o que é que o Senhor está querendo dizer aqui? Primeiramente, o Senhor está advertindo o seguidor ao preço que ele vai ter que pagar para segui-lo. E isso, nós temos que estar bem atentos e temos que meditar bastante. Será que realmente eu estou seguindo a Cristo? Será que eu estou fazendo a vontade de Deus? E aí o que é que Jesus faz? Primeira coisa, meu filho, você quer me seguir? Mas eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Ou seja, eu não tenho parada fixa. Eu posso estar aqui hoje, amanhã eu posso estar em outro lugar. Então, pense bem, pois para você me seguir, você terá que abandonar tudo e vir após mim. Está vendo que a decisão é um preço, é uma decisão que não pode ser tomada de uma forma precipitada e de uma forma emocional, mas de uma forma consciente. Romanos 12 fala, o Senhor diz que nós temos que fazer um culto racional, que nós temos que verdadeiramente procurar entender a vontade de Deus. E a vontade de Deus está aqui. A gente só consegue entender a vontade de Deus quando a gente abre esse livro para poder ler. Talvez no início a gente abra o livro e não entenda nada do que a gente está lendo, mas quando a gente vai persistindo, a gente vai orando, o Espírito Santo ele vai nos revelando a palavra. Eu costumo dizer que começar a ler a Bíblia é que nem começar a ir para a academia, malhar. Acho que meu amigo Felipe ali, que malha, deve saber bem como é isso, né? E os meninos aqui também, Davi e Diego. Quando a gente vai para a academia na primeira semana, quando a gente começa a malhar, a gente sente o corpo todo doer. Mas com o tempo, isso vai passando e a gente vai sentindo, o nosso corpo vai se acostumando e nós vamos ficando mais fortes. E com a palavra de Deus não é diferente. Nós vamos ficando fortes, mas na palavra do Senhor, para poder justamente estar preparados para estar combatendo contra as hostes malignas, contra os principados, contra as potestades. O primeiro pilar, a gente falou acerca do preço que deve ser para seguir a Cristo. O segundo pilar que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, ele está no verso 59. Vamos ler o verso 59 e o verso 60. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. O segundo pilar que eu gostaria de compartilhar com os irmãos está ligado à obediência. Uma pessoa que não é obediente aos decretos, à palavra de Deus, vai ter muita dificuldade para ser um seguidor de Cristo. E
problema em relação a esse rapaz, quando ele fala, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai, Jesus identifica que, não que aquele rapaz, que o pai dele tivesse morrido, e ele fosse enterrar o pai dele e voltasse para seguir a Cristo. Mas o entendimento do Senhor em relação a isso, é que ele estava usando uma desculpa. Por quê? Porque ele queria esperar que o pai dele morresse, para depois que o pai dele morresse, ele fosse e seguisse ao Senhor. Ou seja, o reino de Deus não estava em primeiro lugar na vida desse rapaz. E o Senhor identifica isso. E a Bíblia deixa bem claro, o Senhor deixa para nós, que o reino de Deus, ele tem que estar em primeiro lugar em nossas vidas. Lucas 14, 26 diz, se vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Ou seja, o Senhor, ele tem que ser atendido de uma forma exclusiva. Não que o Senhor estava encorajando esse rapaz a negligenciar a família dele, a não cuidar da família dele. Mas nós temos que entender que quando o Senhor nos chama para ser seus seguidores, nós temos que colocar o Senhor acima da nossa família, acima até da nossa própria vida. E aí ele diz, no verso 60, mas Jesus lhe observou, deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. O que será que Jesus estava querendo dizer com isso? Seus mortos enterrem os seus próprios mortos. Primeira coisa, a gente tem que entender que o Senhor estava falando dos mortos espirituais. Quando a gente, em Efésios capítulo 2, a Bíblia vai dizer que nós, antes de nos convertermos a Cristo, nós vivíamos mortos em ofensas e em pecados, nós andávamos segundo ao curso desse mundo. Ou seja, quando um homem não aceita Cristo, quando um homem é um ímpio, na perspectiva do Senhor, ele está morto. Ele está morto em ofensas e em pecados. E quando ele aceita Cristo, ele passa das trevas, ele passa da morte para a vida. Tanto que a questão do batismo é essa representação. É a morte, quando a pessoa desce às águas, e a vida, quando a pessoa sobe. Em suma, Jesus estava dizendo que, meu filho, a verdade é a seguinte: deixem que os mortos espirituais enterrem os mortos físicos. Deixe que o mundo cuide das coisas do mundo. Mas você é meu discípulo, então segue-me. Então o que a gente aprende com isso, irmãos? A gente aprende que o chamado do Senhor é uma coisa séria para nossas vidas. E o Senhor, quando eu venho falar
dessa questão da obediência em seguir a Cristo, eu estou querendo dizer o que o Senhor Jesus mesmo diz na Escritura, que não adianta que eu diga que amo ao Senhor e não obedeço os seus mandamentos. 1 João diz: filhinhos, não ameis só de palavras. Verso 61. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E aí, eu queria eu já apresentei o primeiro pilar, que é o preço para poder seguir a Cristo. Apresentei o segundo pilar, que é a responsabilidade de podermos ser seguidores de Cristo. Todos nós, enquanto seguidores de Cristo, temos uma responsabilidade perante ao Senhor. O terceiro pilar é a responsabilidade, justamente. Não tem como nós sermos um seguidor de Cristo e não sermos responsáveis por aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos. A Bíblia vai dizer que nós fazemos parte de um corpo, que é a igreja, e que nós somos dispenseiros, nós somos mordomos da casa do Senhor. E isso, para ser um mordomo, isso requer que nós tenhamos uma responsabilidade em justamente obedecer a tudo aquilo que o Senhor está colocando em nossas mãos. E aí, a gente diz: o que é que o Senhor quis dizer? Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O que é que o Senhor estava querendo dizer a essa pessoa? Jesus está dizendo que, primeira coisa, Jesus está usando uma figura de um material usado na agricultura. Quem sabe o que é um arado aí, levanta a mão. Vocês sabem o que é arado. E aí o Senhor vai dizer que ninguém que coloca a mão do arado pode olhar para trás. E isso aí a gente entende de uma forma bem fácil, porque qual é a função? A função do arado é arar a terra. E aí, segundo a quem tem mais experiência, diz que se você estiver arando a terra e você olhar para trás, você perde o rumo. E se você perde o rumo, provavelmente você vai abrir sulcos aonde não era para abrir. Ou seja, o Senhor usa uma linguagem simples, uma linguagem agrícola, para nos trazer uma verdade espiritual nas nossas vidas. E isso nos traz a vários pensamentos, várias reflexões. E aí, uma das maiores é justamente que o Senhor vai dizer que aquele que, quando nós estamos fazendo parte, trabalhando no reino de Deus, nós não podemos nos distrair. E hoje nós vemos muitas coisas, hoje elas estão sendo colocadas para poder distrair a nós cristãos, para que nós tiremos os olhares e tiremos o foco da Escritura para poder prestarmos atenção em coisas que são subjetivas, em coisas que são secundárias, enquanto o que primeiramente nós temos que estar atentos e temos que ter responsabilidade é justamente na
no aprendizado da palavra de Deus. Uns dias atrás eu estava falando com um irmão, né? Um irmão, ele é um pedreiro maravilhoso, e a gente estava a gente falando um pouco do Evangelho, e aí ele falando da questão, né, do ensino bíblico, como é importante estar estudando a palavra de Deus. E aí, na hora, a única coisa que me veio à cabeça foi justamente falar da questão da construção. E aí ele disse, aí eu falei a ele assim: meu irmão, você tem toda a razão. Por quê? Porque, me diga aí, meu irmão, você é um profissional de mão cheia, mas se você, digamos que, se eu chegasse aqui e você mandasse que eu fosse levantar uma parede ou fazer uma massa, um cimento, e com certeza eu diria a você que eu não sei fazer, porque eu não sei a quantidade de cimento que vai ter que colocar. E aí eu falo até do meu irmão Jefferson também, que é um ótimo profissional, que sabe o que eu estou falando. Eu não sei a quantidade de cimento, eu não sei a quantidade de areia, a quantidade de água. De repente a massa pode sair muito dura, pode sair muito mole. E é isso que dá, irmãos, justamente o que acontece de repente conosco quando nós servimos, nós decidimos seguir a Cristo e justamente nós não procuramos e nós não atentamos para poder meditar na palavra dele. Dizendo no popular, nós não vamos saber qual é a mistura da massa. Nós não vamos saber qual é a textura da massa. Imagino eu for levantar uma parede, né, que eu não sei fazer isso, a parede vai sair torta. E aí imagine um cristão que não lê a Bíblia, o que é que ele vai fazer? Será que quando a gente for confrontado lá fora e perguntar qual é a razão da nossa esperança, a gente vai saber falar? Quando Jesus, ele fala que ninguém que coloca a mão no arado pode olhar para trás, ele também está falando acerca de que aquele que decide seguir a Cristo, ele não pode retroceder. Porque, irmãos, olhar para trás é retroceder. Vejam o que aconteceu com a mulher de Ló. Vejam o que aconteceu com Sansão, quando matou o leão e voltou lá para poder comer a carniça que tinha gosto de mel. Então, irmãos, Hebreus 10 vai dizer que aquele que retrocede, o Senhor não tem prazer nele. O justo viverá pela fé, mas aquele que retroceder, o Senhor não tem prazer nele. E isso é muito sério. Às vezes a gente fala, mas o Evangelho, ele é maravilhoso. Mas a gente tem que entender que o Evangelho serve para duas coisas. O Evangelho serve para a salvação, mas também o Evangelho serve para a condenação. Então nós temos que estar ligados, porque o Senhor só nos dá duas opções: ou é luz, ou é treva. Ou é céu, ou é inferno. Outra característica importante para um seguidor de Cristo que tem responsabilidade, eu falei que ele não pode retroceder, mas para ele não retroceder, ele tem que ser
perseverante. Ele tem que ser perseverante, e a perseverança é a característica de um salvo. Até porque o Senhor diz que somente aquele que perseverar chegará, aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, verso 13. Ou seja, os que ficarem no meio do caminho não serão salvos, mas o que perseverar até o fim será salvo. Então, irmãos, mediante a essa exposição da palavra, eu gostaria que nós, estivéssemos atentos e vigilantes acerca da nossa vida, do que nós andamos fazendo, se realmente está de acordo com o que o Senhor manda que nós façamos, para que possamos servir a Deus primeiramente de uma forma bíblica, que primeiramente é a vontade dEle. O Senhor diz que a vontade dEle é que nós conheçamos a Ele de verdade. E qual é o filho que não conhece o Pai, que vai ser feliz na vida? O filho amoroso é aquele que primeiramente obedece e aquele que conhece. Eu sei que tem muitos jovens aqui, mas no nosso tempo, lá atrás, a gente conhecia tanto nossos pais que eles só davam uma olhada para a gente, e a gente já sabia que as coisas não estavam boas. E eu queria justamente poder servir a Jesus, gente, perder para ganhar, ser pequeno para ser grande e morrer para viver. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade e que os irmãos possam meditar nessa palavra que eu dei hoje e que o Senhor abençoe a todos e os guardem de todo mal.